Muito bem. Com esse ferramental na mão, agora a gente vai discutir um modelo analítico que tem mudança de fase. Como eu mencionei antes, o modelo de gás ideal não tem mudança de fase, de modo que ele não serve para a gente tomar como exemplo, ainda que abstrato, de qualquer coisa dessa que a gente está discutindo aqui. O primeiro modelo analítico que prevê uma mudança de fase só foi aparecer na física no final do século XIX. Em 1873, Johannes van der Waals, aluno de doutorado, propôs na sua tese um modelo que é uma variação ou uma adaptação do modelo do gás ideal para uma situação na qual as moléculas interagem. Lembre que no caso do gás ideal, a base do modelo é que você tem moléculas que não interagem, tá certo? Moléculas não interagentes. Por outro lado, espero que esteja claro que para que seja possível a mudanças de fase como essas que eu estou descrevendo aqui, é necessário que exista algum tipo de interação entre as moléculas. Para que elas consigam formar fases condensadas, é necessário que elas tenham alguma atração uma pela outra, senão não vai haver a possibilidade de eu ter nenhuma fase condensada, nenhuma fase cristalina, por exemplo. Tá? Então é necessário que eu tenha algum tipo de atração. Isso já era claro no século XIX e foi a motivação fundamental para o Van der Waals propor o seu modelo, que vai levar em conta, então, o fato de que as moléculas agora interagem, e interagem de duas formas distintas. Primeiro, elas não são interpenetráveis. Então, de fato, elas ocupam um volume que não é nulo. Então, o volume disponível para elas não é a totalidade do volume do recipiente que as contém, mas eu tenho que subtrair desse volume o próprio volume ocupado pelas moléculas. Além disso, há uma interação. Bom, o fato delas não poderem ocupar o mesmo lugar do espaço cria uma interação repulsiva de contato. Quando uma bate com a outra, elas se repelem. Tá certo? Primeira coisa. Segunda coisa, quando elas estão próximas, mas não colidindo, tem que haver algum tipo de atração para que seja possível formar uma fase condensada. Vamos ver de que maneira Van der Waals introduziu esses dois elementos a partir do modelo do gás ideal. Então, onde aparece o volume V, eu vou ter que subtrair o volume ocupado pelas próprias moléculas. E o volume ocupado pelas próprias moléculas é o número de moléculas vezes o volume de cada uma. Vou chamar de B, esse parâmetro que vai representar de alguma maneira o volume de cada uma. Lembre, por outro lado, que as moléculas não são bolas de bilhar. Tá certo? Então, quando eu falo o volume de cada uma, eu estou falando de um conceito que não é muito bem definido. Nós hoje sabemos que as moléculas são cercadas de nuvens eletrônicas, e onde é que começa uma e acaba a outra, não é uma coisa muito simples de você determinar. Esse parâmetro B era chamado antigamente de covolume, para lembrar a origem dele, tem dimensão de volume, claro. Né? Então isso aqui promove a interação repulsiva de contato. Além disso, vai aparecer, ou vai ter que ser representado, vai ter que ser incluído no modelo, uma interação atrativa a curta distância. Vamos ver como é que a gente vai introduzi-la. Em primeiro lugar, como ela é uma interação atrativa, eu vou poder representá-la através de uma energia potencial que seja negativa. Né? Eu vou usar o zero para representar a distância infinita. Então, se ela é atrativa, ela vai ser menor. A energia potencial fica menor quanto mais próximas estão as moléculas, então ela é atrativa. Tá certo? Por outro lado, essa energia potencial, pense numa moléculazinha. A energia potencial ligada a essa atração tem a ver com a quantidade de moléculas que estão perto dela. Tá? Se eu tenho uma molécula só, essa energia potencial tem lá um valor. Se eu tenho duas, essa energia potencial, no modelo mais simples, dobra. Na verdade, depende da densidade de moléculas perto dela. Então eu vou escrever que para uma molécula, essa interação atrativa, a mais simples que eu consigo imaginar, ela vai ser menos atrativa, um parâmetro que vai dizer para mim a intensidade dessa atração,
e a densidade de moléculas, N sobre V. Tá certo? E a energia potencial por molécula deve ser isso aqui. Mas se eu tenho N moléculas no sistema, onde esse N é esse aqui, então a energia associada a essa interação atrativa é N vezes essa daqui. Ou seja, menos A, N quadrado, sobre V. Tá bom? Meu argumento funciona? Muito bem, isso aqui tem um impacto na pressão, porque o aparecimento dessa energia potencial atrativa vai gerar uma mudança na pressão. E como é que eu vejo isso? Basta lembrar de que maneira a pressão está ligada com a energia. Identidade termodinâmica básica, dU é menos PdV, P que apareceu lá, ou a parcela da pressão que é devida à interação atrativa, é menos dU dV, não é isso? Que é exatamente o que aparece ligado ao dV. Então eu posso dizer que a variação de pressão provocada pela energia, pela interação atrativa, pode ser obtida tomando-se menos dU dV. Todo o resto sendo mantido fixo. E quanto dá isso aqui? E se eu derivar isso aqui, sem o sinal de menos, vai dar menos AN2 sobre V2. Mas já tem um sinal de menos aqui, é isso? Hã? Então isso aqui vai dar menos o resultado dessa brincadeira é onde aparecia a pressão tendo incorporado esse fato, né, que era NKT sobre V menos NB. Agora eu tenho que somar essa parcela menos e a forma como nós costumamos escrever essa equação é esta, então, é a equação de Van der Waals. Nós já manipulamos essa equação no início desse semestre, quando nós obtivemos, por exemplo, qual era o... O que nós fizemos com ela? Segundo coeficiente do virial, na expansão do virial. Muito bem. O fato é que essa equação, ela vai produzir uma compreensão do comportamento qualitativo dos fluidos reais bastante interessante. Apesar dela não ser precisa no que diz respeito ao fato de que ela ignora uma coleção de outros efeitos físicos, ela é simplesmente o modelo mais simples que eu consigo imaginar no qual seja possível uma mudança de fase, ela tem um comportamento qualitativo muito próximo ao comportamento real de uma grande coleção de substâncias. É possível eu tentar fazer essa equação descrever o mais corretamente possível uma variedade de fluidos. Para isso eu tenho que escolher adequadamente quem são os coeficientes A e B para cada tipo de sistema, né? Muito bem, vamos ver agora algumas consequências desse modelo. A primeira delas, para começar, vamos desenhar algumas isotermas produzidas por esse modelo. Lembre o que são isotermas? Isotermas são as curvas no diagrama de Clapeyron que mostram de que maneira a pressão varia com o volume com a temperatura fixada. Se você tem uma temperatura muito alta, então as correções que apareceram ao modelo de gás ideal nessa formulação de Van der Waals vão ser pouco importantes. E as isotermas a temperaturas altas vão ficar muito parecidas com as isotermas do gás ideal. Parecem-se com hipérboles equiláteras. Não são, de fato, hipérboles equiláteras, mas se parecem com elas. À medida que eu vou baixando a temperatura, então eu vou chegando mais perto da origem desse diagrama, o efeito dessas alterações começa a se fazer presente. Eu vou desenhar algumas delas para você. Deixa eu copiar de um lugar que está bonitinho.
algo assim. Começa a aparecer nessas isotermas trechos nos quais, veja, aqui, quando o volume aumenta, a pressão diminui. A compressibilidade é um número positivo, né? A partir de um certo valor da temperatura, começam a aparecer trechos de compressibilidade negativa. Aqui está. Né? Que significa a pressão aumentar quando o volume aumenta. Né? Então, isso é a primeira característica dessa equação de estado, que parece ser, em princípio, não muito interessante. De fato, vai ser necessário a gente refinar a nossa análise para entender o que é que essas isotermas estão dizendo para a gente. O que nós vamos ver é que elas não descrevem completamente o comportamento estável do fluido de Van der Waals. Nós vamos ver que trechos dessas isotermas representam situações instáveis do sistema modelado pela equação de Van der Waals. De fato, a gente já sabe que um sistema termodinâmico fluido, ele tem configurações instáveis. Algumas configurações instáveis duram até muito tempo. E eu volto aqui à geladeira, à cerveja dentro da geladeira, e todo mundo sabe que se você deixar uma garrafa de cerveja dentro do congelador muito tempo, ela vira um sólido. Se você tirar ela lá de dentro com cuidado, ela continua na fase sólida, apesar da temperatura ambiente já ser maior do que zero. Se você provoca perturbação nesse sistema, dá um peteleco na garrafa, você cria um cataclisma. Ou ela sai ainda líquida, você dá um peteleco, ela vira instantaneamente gelo, né? É um líquido que está abaixo de 0 grau. Nós chamamos a esse tipo de configuração metaestável. Ela não é estável, mas ela dura um certo tempo. Não é verdade? Nós vamos ver que alguns trechos das isotermas de Van der Waals podem representar situações metaestáveis do fluido. Para realmente determinar quais são os pontos de equilíbrio, os pontos estáveis desse fluido, nós vamos ter que outra vez olhar para a energia de Gibbs. É ela que vai nos dizer quais são de fato os pontos estáveis. Um outro motivo para a gente estar apreensivo é o fato de que, pelo fato dessas isotermas representarem situações de compressibilidade negativa, você tem para um dado valor, para alguns valores de pressão, 3 volumes distintos. Tá certo? A pergunta, será que esses 3 valores de volume são os 3 igualmente estáveis? Ou qual desses 3 é, de fato, o valor do volume estável? Essa pergunta só tem uma forma de ser respondida. É determinar qual é a energia de Gibbs de cada um desses 3 estados e verificar qual é o valor dessa energia de Gibbs, se há algum deles que tem energia de Gibbs menor do que os outros. Se todos os 3 tiverem a mesma energia de Gibbs, então são os 3 igualmente estáveis. Né? Então, a resposta a esse problema é determinarmos a energia de Gibbs. Bom, e como é que a gente vai fazer isso? Assim, eu vou encontrar uma maneira de determinar a energia de Gibbs como função da pressão. Mas tem um truque aqui que se torna necessário, porque a integração da energia de Gibbs não é um processo muito simples, que é o seguinte: eu vou determinar de fato a energia de Gibbs como função do volume e usar isto para encontrar a relação que eu desejo. Então, vou começar assim, ó. Eu vou montar uma equação diferencial para a energia de Gibbs. A energia de Gibbs, a sua derivada com relação ao volume, eu posso escrever, usando a regra da cadeia, assim. Lembre que a energia de Gibbs não é uma função natural do volume. Ela é uma função das coordenadas termodinâmicas intensivas, pressão e temperatura. Né? Isto que apareceu aqui, nós já sabemos o que é. É o volume, está lá. Né? E dP/dV eu vou obter a partir da equação de Van der Waals. Então eu vou derivar esta equação com relação a V.
estava olhando para o outro. Então, e o que eu vou fazer é integrar essa equação para obter G como função de V. Tá? Se eu tiver G como função de V, eu posso obter G como função de P da seguinte maneira. Escolho um valor de V. Uso a equação de estado para descobrir quem é P. Uso a expressão de G como função de V para descobrir quem é G. E aí faço um gráfico de G contra P. Tá certo? Então vou integrar essa equação aqui. Sabe integrar isso aqui? Como é que você integraria essa equação? Então se eu botar aqui o V, eu posso somar e subtrair NB, aí fica V menos NB, que eu já mato com esse, enfim. Todo mundo viu como fazer isso? Eu vou deixar para você fazer sozinho em casa, o resultado eu vou escrever aqui. Isso vai dar menos NKT claro que vai aparecer um logaritmo aqui, né? A integral, aquela parte que é trivial. Acontece que eu estou partindo da derivada de G com relação a V a T fixo. Então aqui eu posso somar, tenho que somar uma função que eu desconheço, uma função de T arbitrária, não é? Que vai me dizer quem é, portanto, G como função de V e T. Sim, o N. Mas eu lembre que muitas vezes eu vou estar interessado em determinar o potencial de Gibbs, a energia de Gibbs por mol. Né? Eu estou jogando fora a dependência em N. Muito bem. Aí eu vou lhe mostrar de que maneira ficam esses gráficos construídos desta maneira que eu descrevi. Então, voltando atrás, como é que eu vou construir G como função de P? Escolho um valor do volume, substituo aqui e encontro G. Veja que aqui não aparece a pressão, né? Esse mesmo valor de volume, encontro o valor de P. Um valor de P e um valor de G, eu posso ir representando ponto a ponto nesse gráfico. O tipo de gráfico que você obtém é assim. Eu vou escolher alguns pontos aqui. O fato de aparecer um loop é esquisito. E deixa eu representar onde é que estão esses diversos pontos que eu estou encontrando lá, porque cada um deles corresponde a um valor de V diferente que eu usei como base, tá? Eles estão aqui, ó. Então, eu escolhi esses diversos valores de V para uma temperatura fixada e, por esse procedimento, fui determinando os valores de G. Olha lá, o ponto 1, está vendo lá onde ele está? É um ponto que tem volume grande. Legal? Ponto 2. Ponto 3, está lá no cucuruto, no primeiro cucuruto que aparece à direita. A partir desse ponto, olha o que acontece com a energia de Gibbs. Ela volta. O ponto 4, não é? É um ponto que corresponde a uma pressão mais baixa. Um ponto 5. E aí ela volta aqui, passando de novo pelo mesmo ponto 2, quando passar pelo ponto 6, e vai por aí afora. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que para as pressões que estão localizadas entre a pressão do ponto 3 e a pressão do ponto 5, que correspondem aos extremos da isoterma de Van der Waals,
para uma mesma pressão, nós temos 3 valores diferentes da energia de Gibbs. Isto significa que a situação estável desse sistema é aquela que eu vou representar em verde aqui, assim. Esses pontos aqui são pontos que correspondem a situações instáveis, porque correspondem a situações nas quais a energia de Gibbs tem valor maior do que a energia de Gibbs para um outro ponto, a mesma pressão. E, portanto, esses pontos não correspondem a equilíbrios estáveis. O que significa isso? Significa que na isoterma de Van der Waals, na verdade, os pontos entre o ponto 2 e o ponto 6, significa 3, 4 e 5, não são estáveis. Né? E entre o ponto 2 e o ponto 6, neste diagrama, eu não saio de uma pressão fixada. Na isoterma, isso significa que esses pontos estão ligados por uma reta horizontal, por um segmento horizontal, e os pontos estáveis dessa isoterma são esses aqui. Ou seja, entre os pontos 2 e 6, eu tenho uma gama de volumes distintos que correspondem à mesma pressão. Estão sob a isoterma, porque esta é a isoterma real. Essa isoterma gerada pela equação de Van der Waals é fictícia, porque esses pontos correspondem a pontos que têm energia de Gibbs maior do que a energia de Gibbs real do sistema que é a menor de todas. Isto acontece porque esse instrumento aqui não é uma equação fundamental. Tá? Você está assistindo a uma mudança de fase. Veja só, para um mesmo valor de pressão, você tem 2 situações estáveis extremas. Uma com volume grande, outra com volume pequeno. Com volume grande, isso corresponde a um sistema gasoso. Com volume pequeno, corresponde a um sistema líquido. 2 a 6, qualquer momento desse intervalo...